Há sinais que a alma grita, mas a mente não quer ouvir. E quando ignoras aquele pequeno alerta que sentes no estômago, aquele desconforto que não sabes como explicar, estás prestes a entrar em um território onde não apenas te vão ferir, mas podes perder-te a ti mesmo. Este vídeo é um aviso direto ao coração daqueles que já não querem viver adormecidos. Porque, segundo Carl Jung, existe um sinal que não é apenas perigoso, é devastador. E se o identificares a tempo, pode salvar-te. Hoje não estamos aqui para falar contigo desde a superfície. Este não é um vídeo de conselhos genéricos. Hoje, vamos descer contigo ao mais profundo da psicologia do comportamento humano. Vamos adentrar-nos nos recantos escuros da alma humana com a guia de Carl Jung, um dos psicólogos mais visionários de todos os tempos, para te ajudar a identificar um sinal que, embora se apresente com subtileza, esconde por trás de si as formas mais destrutivas de manipulação emocional, repressão, ego inflado e projeção inconsciente. Prometo-te que, ao final deste vídeo, vais ser capaz de ver as pessoas com outros olhos. E não apenas os outros, também te verás a ti mesmo com uma nova consciência. Porque este sinal não se manifesta apenas lá fora. Também pode estar escondido dentro de ti. E só ao reconhecê-lo, poderás transformar verdadeiramente as tuas relações, a tua autoestima e o teu destino emocional. Alguma vez sentiste que algo não encaixa na energia de alguém? Que as suas palavras dizem uma coisa, mas a sua presença transmite outra. Essa contradição não é casual. É uma expressão direta da sombra, um conceito central na teoria junguiana que exploraremos profundamente hoje. Prepara-te, porque o que descobrirás pode mudar por completo a forma como escolhes as pessoas que te rodeiam. Imagina por um momento que podias detectar o verdadeiro estado emocional de alguém, além do que aparenta. Que podias ver se a sua calma é real ou uma máscara para esconder a sua ira reprimida. Sabes quanta paz te pouparias? Quantas feridas emocionais poderias evitar se tivesses esse radar afinado? Essa é a promessa deste conteúdo. Carl Jung dizia que a pessoa que não toma consciência da sua sombra a projetará nos outros e lhes chamará inimigos. Esta frase encerra uma das chaves mais perigosas e mais transformadoras da psicologia. Porque quando uma pessoa não enfrentou as suas partes quebradas, começa a destruir o que não pode controlar lá fora. Vais entendê-lo a fundo neste vídeo e garanto-te que depois de o veres, muitas coisas farão sentido. Este não é um tema superficial. Este é um conteúdo terapêutico. É um aviso emocional e espiritual. Aqui vais descobrir por que aquela pessoa que parece tão perfeita, tão controlada e tão correta, pode ser, no fundo, a mais perigosa para a tua paz. E como podes identificá-lo antes que seja demasiado tarde. Este conhecimento não é para gerar medo, mas para despertar poder. Porque viver adormecido entre pessoas emocionalmente tóxicas é como caminhar por um campo minado. E Jung sabia disso. Por isso nos legou conceitos que vamos explicar-te com exemplos, análises e exercícios terapêuticos que te farão refletir como nunca antes. Não te falaremos desde o acadêmico, mas desde a vida real. Desde o que se sente, desde o que se vive na alma quando algo dentro de ti te diz que aqui não é, mas não sabes por quê. E sim, pode ser que descubras que também estás a reproduzir este sinal em alguns aspectos da tua vida. Não te culpes. Este vídeo não é para te julgar, mas para te ajudar a curar-te, a ver-te com clareza. Porque se conseguires identificar este sinal em ti, não apenas deixarás de atrair pessoas destrutivas, mas começarás a ser uma pessoa segura, clara e emocionalmente poderosa. Este conteúdo não é para todos, é para os valentes, para aqueles que estão cansados de cair em padrões danosos, para aqueles que querem elevar o seu nível de consciência e deixar de romantizar a toxicidade. Se estás disposto a ver a verdade sem anestesia, fica até ao final. Porque o que Jung revelou sobre a psicologia humana não foi teórico, foi brutalmente real. E o mais aterrador de uma pessoa
não é a sua raiva explícita, mas a sua negação absoluta do que sente. A repressão emocional, a desconexão da sua sombra, a incapacidade de se ver com honestidade. Essa é a verdadeira sinal que Jung identificou como perigosa. E hoje, vamos desglosá-la para que possas vê-la com absoluta nitidez. Neste vídeo não encontrarás frases vazias de autoajuda. Vais receber ferramentas psicológicas, perguntas terapêuticas, reflexões profundas e exemplos cotidianos que te farão questionar o que antes davas por garantido. Porque, às vezes, o mais danoso não é o que alguém faz, mas o que decide não enfrentar dentro de si mesmo. Alguma vez sentiste que alguém guarda uma raiva tão profunda que nem sequer pode admiti-la? Já te deparaste com pessoas que dizem que está tudo bem, enquanto te fazem sentir inseguro ou culpado sem motivo? Hoje entenderás por que essas pessoas não são o que parecem e por que deves manter-te alerta. O sinal mais perigoso de uma pessoa não é a sua agressividade, é a sua repressão emocional. É a sua incapacidade de se ver a si mesma com clareza. É essa frieza disfarçada de lógica. Essa calma que, na realidade, é desconexão emocional. E tu tens o direito de aprender a identificá-la para proteger o teu bem-estar, os teus limites e o teu valor. Este conteúdo é uma bússola emocional, um mapa para a tua intuição. Porque se alguma vez duvidaste de ti quando alguém te fez sentir pequeno sem razão aparente, se ignoraste as tuas emoções por confiares mais nas palavras de outro do que no que sentias, precisas ver isto. E precisas fazê-lo por ti. Carl Jung não escreveu para ser aplaudido. Escreveu para aqueles que se atrevem a olhar para dentro, para aqueles que não temem o trabalho interno. Por isso, este vídeo será uma viagem até ti mesmo. Faremos-te perguntas incômodas, sim, mas também te ofereceremos respostas que podem mudar a tua forma de te relacionares para sempre. Não importa quantas vezes tenhas caído em dinâmicas dolorosas, o importante é que hoje estás aqui, e isso já é um ato de consciência. Este canal não busca entreter-te. Busca que despertes, que te reconectes, que não vivas mais desde a ingenuidade emocional, mas desde a sabedoria interior. Quando terminares este vídeo, não voltarás a ver certas pessoas da mesma forma. Não voltarás a justificar comportamentos confusos. Aprenderás a dar nome àquele desconforto interno que te avisa de um perigo invisível. E, sobretudo, vais fortalecer a tua autoestima para dizer: isto não permito mais. Portanto, fica conosco. Porque se alguma vez te sentiste manipulado, culpado sem sentido, emocionalmente esgotado por uma relação, esta informação pode ser o princípio da tua libertação. Não porque mudes o outro, mas porque aprenderás a proteger-te com clareza. Hoje, basear-nos-emos nas ensinanças de Jung para te mostrar com precisão qual é esse sinal que deves observar em toda a pessoa e também em ti mesmo. Não te entregaremos medo. Entregar-te-emos clareza. Porque quem vê com consciência, escolhe com poder. E essa é a grande promessa deste vídeo. Carl Jung afirmava com contundência: aqueles que não aprendem nada dos factos desagradáveis das suas vidas, obrigam a consciência cósmica a reproduzi-los tantas vezes quantas sejam necessárias para aprender o que ensina o drama do sucedido. Esta sentença revela-nos algo fundamental. O que não vemos, controla-nos. E o sinal mais perigoso de uma pessoa, segundo Jung, é justamente esse: a incapacidade de se ver a si mesma. Essa cegueira emocional que não apenas fere, mas transforma o outro no seu espelho e vítima. Quando uma pessoa não quer ver-se, começa a projetar. E Jung deixou isso muito claro. Tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a um entendimento de nós mesmos. Esta frase é a entrada para um universo oculto. A projeção é uma armadilha que usamos quando não queremos assumir a responsabilidade pelo que sentimos. É essa reação exagerada perante defeitos que talvez habitem dentro de nós. Mas quando isso não é reconhecido, o dano que se pode causar ao outro é devastador. O sinal mais perigoso, então,
Não é a raiva evidente. Não é a tristeza aparente. É o desinteresse pelo autoconhecimento. É a negação permanente dos próprios conflitos. Jung sustentava que a sombra é tudo aquilo que o indivíduo não reconhece de si mesmo e que, no entanto, atua desde o seu interior. E quando alguém não fez contato com a sua sombra, torna-se um ser que, sem saber, fere desde a sua inconsciência. Faz este exercício. Pensa em alguém que constantemente critica os outros por serem desonestos, mas que tu sabes que ele mesmo mente de forma recorrente. Essa pessoa está a projetar a sua sombra. A negação do que é, do que sente e do que deseja torna-se uma máscara. E como Jung explicou, quanto mais poderosa é a luz, mais escura é a sombra. As pessoas mais perigosas não são as que gritam as suas emoções, mas as que as ocultam sob o disfarce do correto. Agora faz um exercício contigo mesmo. Fecha os olhos e responde-te com honestidade. Que atitude dos outros te incomoda profundamente? Que tipo de pessoas detestas sem uma razão clara? Que defeito alheio te gera reações desproporcionadas? Escreve-o, observa-o e depois pergunta-te: isso existe em mim? Porque o que mais julgas costuma ser o que mais temes aceitar de ti mesmo. Jung também nos deixou um aviso poderoso. Ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente a sua escuridão. Isto significa que quem mais aparenta a perfeição pode estar a ocultar um caos interior não resolvido. E se estás perto de alguém que nunca aceita erros, que nunca se questiona, que se mostra sempre equilibrado mas te faz sentir culpado, estás perante uma bomba emocional disfarçada de serenidade. Uma pessoa que reprime a sua raiva não deixa de estar zangada, apenas deixa de reconhecê-lo. E essa raiva procurará uma saída: sarcasmo, indiferença, críticas passivo-agressivas ou manipulação emocional. Jung observava isto como a sombra ativa, o inconsciente que transborda em condutas que ferem, sem que a pessoa se dê conta de que está a agir desde uma ferida não vista. Para Jung, a sombra não se elimina, integra-se. E por isso, quando alguém não tem a humildade de se olhar, torna-se um ser imprevisível. Hoje diz-te que te ama, amanhã destrói-te com indiferença. Não por maldade consciente, mas porque o seu eu interno está governado por uma energia reprimida que não foi reconhecida. Estás perante alguém assim quando percebes contradições constantes entre o que diz e o que vibra? Outro exercício. Recorda uma conversa recente na qual te sentiste confuso, manipulado ou drenado emocionalmente. O que disse a outra pessoa? O que te fez sentir? Percebeste uma desconexão entre as suas palavras e a sua energia? Jung dizia que os sintomas da psique não são inimigos que devemos destruir, mas partes de nós mesmos que devemos ouvir. Esse desconforto que sentiste foi uma mensagem. Não ignores a tua intuição. O sinal mais perigoso de uma pessoa é este: não reconhecer a sua sombra. E isso torna-a potencialmente destrutiva, porque desde essa cegueira pode projetar ódio, culpa, exigências ou frustrações sobre os outros sem assumir nenhuma responsabilidade. Essas pessoas não são necessariamente violentas, mas sim profundamente tóxicas. Uma das formas mais comuns em que isto se manifesta é na vitimização constante. Jung ensinou que o indivíduo que não integrou a sua sombra projetará todo o mal nos outros. Portanto, se conheces alguém que é sempre a vítima, que nunca aceita as suas falhas e vive apontando os erros do outro, tem cuidado. Essa atitude pode parecer inofensiva, mas na realidade encerra uma armadilha de manipulação muito sofisticada. Estás a conviver com uma pessoa que nunca se engana, que sempre tem razão e minimiza as tuas emoções, que se mostra como um ser moralmente superior, mas gera culpa em ti sem razão. Isso é perigoso, não porque seja malvada, mas porque vive desconectada do seu interior. E como dizia Jung, a maior carga para uma criança é a vida não vivida dos seus pais. O mesmo se aplica a adultos.
carregam-nos com o que eles não curaram. Há pessoas que levam as suas feridas como espinhos invisíveis, que ao menor roce reagem com frieza, com controle excessivo ou com distanciamento emocional. E tu, que não entendes de onde vem essa reação, começas a duvidar de ti. Jung chamava isto inflação do ego, quando a pessoa se crê acima das suas emoções e, portanto, as nega, mas tu pagas o preço. Uma forma muito clara de ver estes sinais é na falta de autocrítica. Se alguém não se questiona, se acredita que as suas intenções justificam todos os seus atos, estás perante uma personalidade rígida. Jung comparava isso com uma estátua que não sangra. Pessoas que não se permitem sentir, que não se permitem cair, que vivem apenas desde a máscara do eu ideal, negando a sombra. Isso, a longo prazo, torna-as seres incapazes de amar verdadeiramente. Outro exercício. Pergunta-te se estás rodeado de alguém assim. Tens uma relação onde é sempre tu quem acaba por pedir perdão, onde as tuas emoções são ignoradas, onde a outra pessoa nunca reconhece que está errada. Esse é um sinal claro de que a sua sombra governa em silêncio, e tu estás a receber o impacto dessa repressão. Jung dizia: o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem realmente és. Mas se alguém vive negando a sua verdade, está a renunciar a esse privilégio. E o que não vive em si, destrói nos outros. Por isso este sinal é tão importante. Não te fixes apenas no que alguém aparenta. Observa se há consciência das suas emoções, se há capacidade de se questionar, de reconhecer erros, de evoluir. Porque quem não se olha, não pode cuidar-te. Quem não se questiona, não pode crescer contigo. E quem não fez as pazes com a sua sombra, mais cedo ou mais tarde, tornar-se-á uma tempestade. Carl Jung não escreveu estas coisas para teorizar. Fê-lo para que cada um de nós pudesse despertar antes que a ferida se transforme em destino. E agora, convido-te a deixar uma frase nos comentários, se este vídeo está a tocar algo dentro de ti. Prefiro uma verdade incômoda a uma mentira disfarçada de paz. Uma das razões pelas quais Jung teve tanto impacto na história da psicologia não foi por dar respostas simples, mas por abrir portas a uma verdade mais profunda. O perigo maior de uma pessoa não reside na sua raiva visível ou na sua melancolia explícita, mas naquilo que permanece oculto mesmo para ela mesma. Quando alguém não quer ver-se, a alma adoece. E todos aqueles que se relacionam com essa pessoa também começarão a pagar o preço dessa escuridão não reconhecida. Neste ponto, Jung e Freud concordariam em algo essencial. O reprimido não desaparece, apenas muda de forma. Pode tornar-se um sintoma, uma atitude, uma defesa, uma máscara. Por isso é tão perigoso conviver com alguém que parece sempre ter tudo sob controle, mas cuja energia é densa, cortante, distante ou manipuladora. Essa pessoa pode estar governada pelo seu inconsciente, sem ter ideia do que está a projetar sobre os outros. Freud dizia que o inconsciente é como um caldeirão de paixões reprimidas. Jung foi mais além e explicou que esse caldeirão tem um nome, chama-se a sombra. Não é maldade, não é perversão, é simplesmente a soma de tudo aquilo que não podemos aceitar de nós mesmos. Os nossos ciúmes, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso medo. Tudo o que escondemos por temor a não sermos amados, agora vive dentro de nós, como uma criatura sem rosto. E quando alguém não quer fazer contato com essa criatura interior, projetará. Atacará o que vê em ti, mas que não suporta de si. Ridicularizará as tuas emoções porque não tolera as suas. Humilhar-te-á pelos teus erros porque não aceita os próprios. Mostrar-se-á indiferente porque aprendeu que a conexão não expõe. E é aí quando a ferida se torna perigosa, porque o outro não tem a mínima intenção de mudar. Uma personalidade assim não te baterá fisicamente, mas pode fazer-te duvidar da tua percepção,
da tua intuição, do teu valor. O mais subtil deste tipo de pessoa não é a sua raiva, mas a sua frieza, a forma como te faz sentir invisível, como te faz carregar a culpa por emoções que nem sequer nasceram em ti. E o mais perigoso de tudo, como consegue que sejas tu quem duvida da tua intuição, enquanto ela continua sem mudar um ápice. Jung dizia: tudo o que não se torna consciente manifesta-se na nossa vida como destino. Quando alguém não reconhece a sua sombra, a vida trar-lhe-á espelhos, parceiros, amigos, filhos ou situações que repetirão a sua ferida. Mas se, mesmo assim, se recusa a olhar-se, torna-se uma pessoa reativa, fechada em si mesma e com uma força destrutiva que nem sequer compreende. O maior perigo de alguém que não se conhece é que também não saberá quando está no aferir. Se Freud falava de mecanismos de defesa, Jung falava de máscaras. A pessoa perigosa, segundo Jung, é a que se agarrou tanto à sua máscara que já não distingue o seu rosto real. A que se crê boa, madura, controlada e, desde essa ideia, justifica tudo o que faz. Essa imagem não se sustenta no tempo. Eventualmente, a máscara cai. Mas antes disso, pode fazer muito dano. As relações mais difíceis são aquelas nas quais o outro não está disposto a questionar-se. E isso não se resolve com mais amor, nem com mais paciência, nem com mais explicações. Resolve-se com distância e com clareza, porque ninguém tem a obrigação de carregar com o inconsciente não resolvido de outra pessoa. Como dizia Jung, o conhecimento da tua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. E aqui vem uma verdade incômoda. Não podes salvar quem não quer ver-se. Não podes curar quem defende as suas feridas como se fossem a sua identidade. E não podes confiar em alguém que nunca se quebrou por dentro, porque a pessoa que nunca fez contato com a sua sombra não tem ideia do poder destrutivo que carrega consigo. E esse poder, mais cedo ou mais tarde, manifestar-se-á na relação. Faz este exercício. Pergunta-te se estás a tentar mudar alguém que nem sequer aceita que tem algo a mudar. Pergunta-te se estás a justificar atitudes frias, ferinas ou controladoras com frases como "teve uma infância difícil" ou "está estressado". Porque Jung dizia algo demolidor: até que não tornes consciente o inconsciente, ele dirigirá a tua vida e chamar-lhe-ás destino. Muitas pessoas confundem amor com resistência, confundem empatia com sacrifício. Mas uma relação onde tu te estás a apagar não é amor, é uma repetição de feridas. É a tua sombra a jogar com a sombra do outro. E aí não há luz. Jung ensinava que a única forma de transformar uma relação é transformando-te a ti. Não com violência, mas com consciência. Não com culpa, mas com limites. Há algo em que Jung insistia constantemente. O verdadeiro trabalho interior começa quando deixas de ver o outro como culpado e perguntas que parte de ti o escolheu. Essa pergunta não é para te culpares, é para te devolver o poder, porque só quem se conhece escolhe desde a liberdade, e só quem se curou pode ver com clareza os sinais que advertem sobre os perigos emocionais de outra pessoa. O sinal mais perigoso continua a ser esse: quem não quer ver-se. E se queres proteger a tua energia, a tua paz e a tua saúde emocional, deves aprender a reconhecer essa cegueira no outro, a deixar de justificá-la, a deixar de romantizá-la. Porque cada vez que ignoras a tua intuição, estás a trair a tua alma. E isso, segundo Jung, é o princípio de toda a doença psíquica. Uma pessoa que foge do conflito interno, inevitavelmente projetá-lo-á no mundo externo. Torna-se crítica, ferina, calculista, perfeccionista. Mas por trás dessa fachada há uma ferida infantil gritando por ser vista. E tu não estás aqui para salvar ninguém. Estás aqui para despertar, para te cuidares e para viveres desde a autenticidade. Há pessoas que podem falar-te durante horas sem dizer nada verdadeiro. E há outras que com uma só frase te fazem ver uma parte de ti que tinhas ignorado.
Carl Jung não falava de quantidade de palavras, mas de qualidade de consciência. Uma pessoa perigosa não é apenas a que grita, mas a que com silêncios calculados manipula, domina ou dissocia. O mais mortal não é o veneno evidente, é o que não podes detetar. Existem feridas tão profundas na alma humana que desenvolvem máscaras muito convincentes. Sorrisos sociais, cordialidade aparente, até discursos espirituais ou intelectuais. Mas se essas máscaras não estão sustentadas por uma verdadeira autoconsciência, terminam por ser disfarces do ego. Jung dizia sem rodeios: a pessoa mais perigosa é a que não fez contato com a sua sombra e nem sequer sabe que a tem. Por trás dessa falta de conexão com a sombra, há uma história não contada, uma infância de invalidação, um ambiente onde ser autêntico era castigado, uma emoção reprimida tantas vezes que acabou por se tornar padrão. E aqui está a armadilha. Essa pessoa ferida não apenas não quer ver-se, também não quer que tu te vejas. Porque se tu despertas, mostrar-lhe-ás um espelho que ela não pode suportar. Algumas pessoas não suportam a luz dos outros, não porque a odeiem, mas porque não sabem o que fazer com a sua. E então surge a crítica, o julgamento, o sarcasmo, a minimização. Não é pessoal, é reflexo. Como dizia Jung, tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a uma compreensão de nós mesmos. Mas se o outro se recusa a compreender-se, a sua irritação torna-se crônica e tu tornas-te o seu alvo. Quando estás perto de uma pessoa emocionalmente inconsciente, sentes que a tua energia se esgota. É como se a tua intuição gritasse enquanto a tua mente tenta racionalizá-lo. Mas o corpo sabe. Esse desconforto constante, essa tensão ao falar, esse medo de dizer algo que possa desencadear a sua reação. Jung não te ensinou a ignorá-lo. Ensinou-te a interpretá-lo como um sinal. Algo dentro de ti está a pedir proteção. E aqui entra o verdadeiro poder do despertar. Dar-te conta de que podes amar alguém profundamente e ainda assim afastar-te. Que podes compreender a sua ferida sem permitir que te fira. Porque uma das ensinanças maiores de Jung é que a compaixão não deve ser confundida com sacrifício. Podes ter empatia sem te expores. Podes perdoar sem permitir que essa pessoa permaneça na tua vida. Não é tarefa tua fazer o outro ver a sua sombra. Não estás neste mundo para iluminar o caminho de alguém que insiste em caminhar com os olhos vendados. A tua tarefa é ver a tua, trabalhar em ti e ser exemplo. Como Jung afirmava, não se alcança a iluminação fantasiando com a luz, mas tornando consciente a escuridão. Esse trabalho é tão poderoso que automaticamente muda o teu entorno. Não por magia, por coerência. Talvez agora entendas por que te sentes esgotado depois de falar com certa pessoa. Porque sentes que tens de justificar constantemente as tuas emoções. Porque tens medo de brilhar demasiado, por temor a despertar a sua crítica. É porque essa pessoa não se curou. E sem querer, ou querendo, quer que tu também não o faças. Porque se o fizeres, mostrar-lhe-ás que sempre teve a opção de se ver e não quis. Jung não chamava as pessoas de tóxicas. Ele falava de pessoas alienadas do seu eu real. Pessoas cujo ego construiu uma identidade tão sólida que se tornaram prisioneiras dela. E como todo prisioneiro, precisam que os outros vivam na mesma prisão. Mas tu não nasceste para isso. Nasceste para te libertares, para olhares para dentro, para viveres desde o teu centro, não desde as máscaras alheias. Quando o outro não quer fazer esse caminho contigo, não insistas. Como dizia Jung, o que negas, submete-te. O que aceitas, transforma-te. Há quem escolha submeter-se a si mesmo e por isso vive submetendo os outros, não como castigo, mas como hábito. Mas tu podes quebrar esse padrão. Podes escolher não jogar esse jogo. Podes começar a fazer silêncio, mas desde o amor próprio, não desde o medo. Esse silêncio cheio de poder. Esse silêncio que não foge, mas observa.
que não reage, mas compreende, que não ataca, mas protege. O verdadeiro despertar não é escandaloso. É silencioso, profundo, sereno. E desde aí, reconheces com clareza quem te quer bem e quem só quer controlar-te. Jung dar-te-ia um conselho claro: não confundas a intensidade emocional com profundidade psicológica. São coisas distintas. Lembra-te de que quem se recusa a olhar a sua sombra verá inimigos em todo o lado. Projetará culpa, desconfiança, ressentimento. E cada vez que lhe apontares com respeito à sua atitude, dirá que estás a exagerar, que estás louco ou que estás apenas a dramatizar. Essa é a forma como se defendem aqueles que nunca foram validados. Mas tu não tens de validar o que te dói só para que o outro não se sinta incômodo. Um sinal claro de perigo, desde a perspectiva junguiana, é quando te das conta de que é sempre tu quem pede desculpas, que é sempre tu quem cede, que é sempre tu quem reflete, enquanto o outro age como se tudo estivesse em ordem. Essa desigualdade emocional, com o tempo, torna-se insustentável, porque a relação transforma-se num campo de batalha, e tu nem sequer sabias que estavas a lutar. Não tens de ficar onde não há consciência, não tens de provar o teu amor num campo minado emocional. Não tens de te justificar perante quem não faz o mínimo esforço para se entender a si mesmo. Jung falava da individuação, esse processo em que deixas de ser quem os outros esperam e te tornas quem verdadeiramente és. E nesse processo, alguns vínculos devem terminar. Terminar uma relação nem sempre é um fracasso. Às vezes é uma vitória silenciosa. Às vezes é o ato mais valente de amor próprio. Porque há feridas que só se fecham quando te afastas de quem as continua a abrir. E Jung estaria orgulhoso de que tenhas escolhido a verdade, mesmo que doa. Porque a dor consciente liberta. A negação, pelo contrário, encarcera-te. Quem não se permite sentir, torna-se alguém incapaz de empatizar. Quem não se permite duvidar de si mesmo, torna-se um juiz implacável para os outros. E quem não se permite quebrar, jamais saberá como curar. Essa é a pessoa mais perigosa, não porque seja malvada, mas porque está presa na sua própria ignorância emocional. E tu não podes nem deves arriscar o teu bem-estar por sustentar essa cegueira. Lembra-te sempre de que és responsável pela tua energia. Não podes controlar o que o outro faz, mas podes decidir o que fazes com isso. E se a tua intuição te diz que algo não está bem, escuta. Jung dizia que a alma fala em sussurros no início, e se não a ouves, gritará. Que este vídeo seja esse sussurro que te impulse a despertar. Se chegaste até aqui, deixa nos comentários esta frase poderosa. A minha intuição é a minha bússola, e segui-la-ei sem medo. Assim saberemos que estás desperto, consciente e pronto para proteger a tua paz mental a todo o custo. O sinal mais perigoso numa pessoa, segundo Carl Jung, não é aquele que se manifesta com violência aberta ou gestos descontrolados. É antes uma quietude interior, uma desconexão com o seu mundo interno tão profunda que a pessoa se torna um reflexo vazio de normas, traumas não resolvidos e máscaras sociais. Jung definia-o como a repressão absoluta do inconsciente. Essa pessoa que não sabe que está quebrada e que, no entanto, continua a projetar a sua sombra sobre o mundo. Quando alguém bloqueou o contato com a sua sombra, com os seus medos, com as suas contradições, deixa de evoluir. A vida torna-se uma repetição de condutas inconscientes, e o mais perigoso é que essas pessoas costumam ser encantadoras à primeira vista, porque aperfeiçoaram a arte da máscara. Mas como dizia Erich Fromm, a loucura é muitas vezes a lógica interna de uma pessoa demasiado adaptada a uma sociedade doente. Jung advertiu que um dos maiores perigos da vida moderna é viver sem olhar para dentro. Quando alguém ignora o seu próprio caos interno, tende a procurar um culpado lá fora. Aí nascem as projeções mais escuras, o ódio sem fundamento, a inveja disfarçada de crítica, a manipulação embrulhada em aparente preocupação. Estas são sinais que devemos observar com serenidade, mas com firmeza. Freud sinalava que o que reprimimos regressa com maior força. E Jung ampliou esta ideia. Não só regressa, mas disfarça-se.
O inconsciente não desaparece, camufla-se. Torna-se o tom com que alguém te fala, o gesto que faz quando triunfas, a subtil forma de te desacreditar quando te corre bem. Às vezes não é o que fazem, mas o que não dizem, o que não celebram, o que não respeitam. Um dos sinais mais perigosos numa pessoa é a sua necessidade constante de ter razão. Jung dizia que o ego, que precisa ter sempre a última palavra, está desconectado da humildade da alma. Porque só quem aceitou a sua ignorância, a sua imperfeição e a sua sombra pode ouvir sem interromper, debater sem atacar e ceder sem se sentir fraco. Quando vês o contrário, estás perante alguém desconectado de si mesmo. Viktor Frankl falava de uma busca desesperada de sentido quando a alma está vazia. Essa busca, se não for canalizada de forma consciente, pode tornar-se destrutiva. Há pessoas que preenchem o seu vazio com controle sobre os outros, com crítica constante, com comparação. Em vez de olhar para dentro, tentam dominá-lo de fora. E assim tornam-se perigosas, não por maldade, mas por sofrimento não reconhecido. Alfred Adler afirmava que a raiz de muitas neuroses estava no sentimento de inferioridade. Esse complexo, quando não trabalhado, transforma-se numa máscara de superioridade. As pessoas que mais desvalorizam os outros, muitas vezes são as que mais sentem que não valem nada, mas em vez de curar, projetam. E essa projeção fere, porque vem camuflada de conselho, de cuidado, até de amor. Uma pessoa emocionalmente perigosa muitas vezes não tem consciência do seu impacto. Não é necessariamente um manipulador profissional. Às vezes é alguém que foi ferido tão profundamente que tudo o que faz é desde o reflexo do medo. Mas isso não o isenta de responsabilidade. Jung insistia: não és o que te aconteceu. És o que escolhes fazer com o que te aconteceu. E há quem escolha não olhar. Há quem disfarce a sua ferida de sabedoria. Jactam-se de saber mais, de ter vivido mais, de ter superado mais. Mas se observares com atenção, essa sabedoria não acalma, não ilumina, não acompanha. Só impõe. Isso não é sabedoria, é ego ferido. O verdadeiro sábio, dizia Jung, não precisa de se impor. A sua só presença desperta algo no outro. Não pelo que diz, mas por como integrou a sua sombra. Uma chave para detectar estes sinais é ver como reagem quando lhes colocas um limite. As pessoas emocionalmente conscientes respeitam os limites, mesmo que lhes incomodem. Mas as que estão desconectadas reagem com ofensa, com sarcasmo ou com manipulação emocional. Fazem-te sentir culpado por te protegeres. Jung ensinou-nos que isso é projeção pura, a incapacidade de se verem a si mesmas. O sinal mais perigoso de todos é este: a negação. Não há grito mais forte do que o de uma pessoa que nega o seu dor. Essa negação pode levá-la a destruir vínculos, sabotar oportunidades, isolar-se ou controlar. Porque no fundo, o que se nega, dói. E o que dói, pede atenção. Mas se não se ouve, transforma-se em comportamento. Se alguma vez sentiste que alguém te apaga pouco a pouco, que te faz duvidar de ti, que te desgasta sem razão, provavelmente estás perante este sinal. Porque quando a alma se recusa a ver a sua ferida, torna-se uma prisão para os outros. Por isso Jung insistia tanto no trabalho da sombra, não para sermos perfeitos, mas para não ferirmos os outros com as nossas feridas abertas. Há quem nunca se desculpe. Nunca reconhece o seu erro. Tem sempre uma desculpa. Tem sempre um, mas tu também. Essa é uma sinal. Não se trata de procurar pessoas perfeitas. Trata-se de procurar pessoas conscientes. Pessoas que se ferem, reparam. Que se falham, assumem. Porque isso é maturidade emocional. E sem ela, toda a relação se torna perigosa. A pessoa mais perigosa não é a que te grita. É a que te manipula com o seu silêncio. A que não te grita, mas te fere com a sua indiferença. A que não se zanga, mas te castiga com distância. Isso é violência passiva. E a longo prazo, dói mais. Jung dizia que o inconsciente se expressa mais no que não fazemos do que no que fazemos. Nos vazios, nas omissões, nos gestos que não parecem nada, mas são tudo.
Já te fizeram sentir pequeno, confuso, inseguro, sem razão aparente? Já te questionaste a ti mesmo por defenderes a tua paz? Calaste o que sentes para não incomodar alguém que sempre se sente atacado? Então estiveste perto deste sinal. E o que Jung diria, sem hesitar, é isto. Isso não é amor. Isso é dependência disfarçada de vínculo. Não estás aqui para salvar ninguém. Estás aqui para te salvar a ti. E desde a tua salvação, desde o teu despertar, podes inspirar outros a fazerem o mesmo. Mas não é tua tarefa carregar com o inconsciente alheio. Jung foi claro. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Que este vídeo seja esse espelho. Esse abanão. Esse chamado silencioso para que te priorizes sem culpa. Há pessoas que quando sorriem, algo em ti se contrai. Não sabes por quê. Não sabes explicá-lo. Mas há uma tensão subtil, um aviso interno, uma luz como alarme emocional que não vem da lógica, mas da alma. Jung dizia que a nossa intuição é a voz do inconsciente. E se algo dentro de ti se incomoda sem razão aparente, não o descartes. Observa. Esse desconforto pode ser o sinal mais claro de que estás perante uma máscara. O perigoso não é apenas o que alguém faz, é o que consegue em ti. Se alguém tem a habilidade de anular a tua voz interior, de te fazer duvidar constantemente das tuas decisões, de te obrigar a explicar cada emoção como se fosses culpado de sentir, estás perante uma pessoa cuja sombra está ativamente projetada sobre ti. E Jung foi tajante. A projeção é um dos mecanismos mais destrutivos numa relação. Não há nada mais alarmante do que uma pessoa que nunca se faz perguntas. Porque quem não se questiona, não evolui. E quem não evolui, repete, vive em loop e arrasta outros consigo. Jung ensinava que a consciência nasce do conflito interno. Se vês alguém demasiado seguro, demasiado estável, demasiado firme na sua visão do mundo, desconfia. Não há evolução sem dúvida. Não há profundidade sem conflito. O ego que se tornou armadura é um dos mais perigosos, porque não permite o amor real. Só aceita o que valida a sua imagem. Tudo o que a questiona, rejeita. Essa pessoa não pode amar realmente, porque só busca confirmação. Jung alertava que este tipo de ego, o que se protege constantemente da dor, acaba por fabricar relações que são contratos de comodidade, não vínculos autênticos. Um dos traços mais inquietantes é a negação constante do sofrimento. Há pessoas que falam de tudo, menos delas. Ouvem-te, aconselham-te, abraçam-te, mas nunca se abrem. Nunca partilham a sua escuridão. Nunca mostram a sua ferida. Porque lhe temem. Porque pensam que mostrá-la os tornaria fracos. Mas, como dizia Jung, não há despertar sem dor e não há cura sem reconhecer a ferida. O caráter perigoso esconde-se muitas vezes em quem aparenta perfeição. O que tudo sabe. O que sempre tem a resposta certa. O que nunca duvida. Jung afirmava que a arrogância é um sinal de ignorância profunda da alma. Porque quem se conheceu a si mesmo, tocou o fundo. E quem tocou o fundo, caminha com humildade, com silêncio, com respeito pelo caos dos outros. Uma pessoa que não pode ficar sozinha consigo mesma é alguém que está a fugir da sua sombra, dos seus vazios, dos seus traumas. E esse escape pode manifestar-se como hiperatividade, dependência emocional ou necessidade de controlo. Jung insistia em que o verdadeiro equilíbrio emocional nasce quando podemos estar em silêncio, em solidão, sem medo. Aí se mede a saúde mental. Não no ruído, no silêncio. Se alguém resiste à crítica, se cada vez que é confrontado com uma verdade se defende com raiva ou vitimismo, estás a ver alguém cuja ferida não foi trabalhada, porque a pessoa madura não teme ver-se ao espelho. Sabe que evoluir implica dor, e que o que não dói não muda. A defesa excessiva não é fortaleza. É fragilidade que grita desde o ego. Já conheceste pessoas que te falam apenas dos defeitos dos outros, mas nunca te contam os seus? Jung advertiu que esse é um dos mecanismos mais claros de projeção.
A pessoa que mais critica muitas vezes está a descrever a sua sombra. A mente projeta o que não aceita. Por isso, as pessoas que mais paz transmitem não são as que tiveram a vida fácil. São as que integraram a sua escuridão. A alma sã não precisa de demonstrar. Não precisa de falar dos seus feitos, do seu valor, do que superou. Simplesmente vive-o. E isso sente-se. Na sua energia, na sua presença, na sua capacidade de estar sem impor. Jung falava dessa transformação como o processo de individuação, o ponto onde deixas de atuar desde o eu social e começas a viver desde o teu eu essencial. Um sinal muito subtil, mas perigoso, é a adição ao drama. Há pessoas que inconscientemente buscam o caos, porque só no conflito sentem que existem. Porque o silêncio os confronta consigo mesmos. E como não sabem o que fazer com isso, provocam tensão, exageram, manipulam. Freud dizia que o eu neurótico se alimenta do conflito. E Jung acrescentava que, se não o curas, tornas-te escravo dele. Não confundas intensidade com profundidade. Há pessoas intensas, apaixonadas, que parecem sentir tudo, mas que não ficam nunca. Não aprofundam, não assumem. Só experimentam e depois fogem. Jung dizia que a alma profunda é mais silenciosa, que a transformação real não grita, não se gaba. Manifesta-se em pequenos atos, em presença contínua, na capacidade de sustentar vínculos reais. A pessoa perigosa não é a que chora, é a que se ri de quem chora, a que despreza a vulnerabilidade, a que diz não sejas tão sensível, ou isso não é para tanto, porque aí, nesse desprezo, está a sua ferida, a sua negação, a sua sombra. Jung dizia que quem rejeita a emoção, vive a meio. Porque negar o que sentimos é como cortar uma flor e esperar que floresça. Se uma pessoa precisa sempre de ter razão, mesmo à custa do vínculo, estás perante alguém que não integrou a sua sombra. Porque quando o ego se impõe sobre a conexão humana, o amor torna-se uma luta de poder. Jung dizia que o ego não busca amar, busca vencer. E que a alma só pode florescer onde há entrega mútua, não imposição. A presença de uma pessoa emocionalmente sã nota-se em como te sentes quando estás com ela. Não no que diz, mas no que desperta. Se alguém te acalma, te ouve, te valida sem necessidade de falar tanto, aí há saúde emocional. Mas se alguém te deixa ansioso, confuso, esgotado, não ignores esse sinal. O corpo sabe. A alma sente. Muitos te dirão que estás a exagerar, que está tudo na tua mente, mas não. Os sinais mais perigosos não são visíveis aos olhos. São vibrações, sensações, intuições. Jung dizia que a alma fala em símbolos, em sonhos, em percepções subtis, e se aprenderes a ouvir-te, já não precisarás de tantas explicações. Simplesmente saberás quando algo não está bem. O maior ato de amor próprio é afastar-te do lugar onde não podes ser tu. Onde sentes que deves calar-te, mudar-te, esconder-te para seres aceite. Jung dizia que a alma se marchita onde não pode expressar-se. E se algo ou alguém te obriga a abandonar a tua autenticidade, não estás num vínculo são. Estás numa prisão emocional. Cada vez que escolhes ficar onde a tua intuição te pede para ires, estás a ensinar à tua alma que a sua voz não importa. E isso desconecta-te de ti. Porque a alma, como dizia Jung, é sábia. Mas só se a ouves. Na próxima vez que sentires confusão, não corras. Não expliques, não convenças. Apenas observa. E ouve o que sentes. A cidade ardia num silêncio estranho. Não era o típico mutismo das 3 da madrugada. Era um silêncio contido, como se algo estivesse prestes a romper-se. Sebastião caminhava pela Avenida Santander com os ombros carregados de uma culpa que não entendia e um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. O céu estava coberto de nuvens pesadas e baixas e as luzes dos candeeiros mal conseguiam perfurar a neblina. Havia semanas que algo dentro dele não encaixava. Não era tristeza. Era uma sensação distinta, como se alguém estivesse a reescrever os seus pensamentos sem que ele se desse conta. O seu melhor amigo, Tomás,
Sempre dizia que havia que soltar o que doía, mas era precisamente Tomás quem se tornara a sua maior fonte de confusão. Tudo começara com pequenos gestos, um olhar que o avaliava sem motivo, um riso sarcástico quando Sebastião falava dos seus feitos e, sobretudo, uma maneira passivo-agressiva de opinar sobre a sua vida amorosa. Nada grave, nada que pudesse apontar como violento, mas tudo o que sentia ao seu lado era uma redução constante da sua autoestima. Uma tarde no Café Candelaria, Tomás olhou-o fixamente e disse: "Às vezes acho que te achas mais do que realmente és." Sebastião sorriu desconfortável. Não respondeu. Mas dentro dele, algo se quebrou. E não foi pela frase, mas porque se deu conta de que não era a primeira vez que o pensava. Só que agora, estava a ouvi-lo em voz alta. Nessa noite, de regresso à casa, pegou num velho livro de Jung que o seu pai deixara anos antes. Abriu-o ao acaso. Subraiado a lápis, encontrou uma frase que parecia escrita para ele: "O que negamos submete-nos. O que aceitamos transforma-nos." Ficou gelado. Fechou os olhos. E compreendeu que devia observar o seu desconforto como uma bússola. Nos dias seguintes, Sebastião começou a fazer algo que nunca fizera antes: escrever o que sentia sem o julgar. Notou que cada vez que saía com Tomás, a sua energia baixava, que cada conversa o fazia sentir menos seguro, que cada vez que falava dos seus sonhos, recebia uma dose de cepticismo disfarçado de conselho. Recordou que Jung afirmava que a sombra se projeta mais facilmente nas relações mais próximas. E isso o aterrorizou. Como podia alguém que dizia amá-lo sabotar a sua paz de forma tão sutil? Como não o vira antes? Ou pior, vira-o e fizera-se de cego. Uma tarde armou-se de coragem e decidiu falar. Convidou-o para um parque pouco frequentado, onde o vento se enredava com as folhas secas e o sol se infiltrava entre as árvores, como se procurasse testemunhas de algo importante. Sebastião não planeou nenhum discurso. Apenas prometeu a si mesmo não se trair. Tomás chegou com o seu habitual ar de segurança. Sentou-se como se o mundo estivesse sob controle, como se ele fosse o único adulto numa sala cheia de crianças emocionais. Sebastião engoliu em seco, olhou para o chão, depois para as suas mãos, depois para o seu amigo. "Sabes o que é a sombra?" perguntou sem rodeios. Tomás franziu o sobrolho e com meio sorriso respondeu: "Agora viraste poeta?" Mas Sebastião não se deixou distrair. Falou durante meia hora sem interrupções. Disse-lhe tudo o que sentia. Explicou-lhe que a sua presença lhe roubava a paz, que os seus comentários disfarçados de preocupação o fizeram duvidar de si mesmo, que já não podia estar perto de alguém que não celebrasse a sua luz. Tomás levantou-se bruscamente. "Então agora eu sou o tóxico, não é?" Sebastião não respondeu. Sabia que toda a reação era mais uma máscara. Mas quando o viu afastar-se com passos acelerados, não sentiu tristeza. Sentiu alívio. Sentiu espaço dentro do seu peito, como se uma sala escura se tivesse aberto à luz pela primeira vez em anos. Nessa noite voltou a ler Jung, desta vez com outros olhos. Sublinhou outra frase: "Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a sua escuridão." E entendeu que o verdadeiro perigo não é o que alguém faz, mas o que permitimos que façam com as nossas emoções, quando não sabemos colocar limites. Com o passar dos dias, começou a observar outras pessoas com esse novo filtro. Pessoas que falavam muito, mas não diziam nada. Pessoas que exigiam lealdade, mas não ofereciam escuta. Pessoas que manipulavam com silêncios, com ironias, com vitimismos. E compreendeu que o sinal mais perigoso de uma pessoa era esse que parecia invisível, o que te fazia trair-te lentamente, sem te dares conta. Uma tarde chuvosa, caminhando pela Rua 10 com a Carreira 2, parou em frente a uma livraria antiga. Comprou um caderno de capa dura e começou um diário que chamou Minhas Verdades. Nele, escreveu cada intuição, cada alarme, cada frase que o seu corpo lhe gritava quando a sua mente tentava calá-lo. Aprendeu a confiar no seu sentir,
Meses depois, já não era o mesmo. Rodeou-se de pessoas que sabiam ouvir sem julgar, que podiam partilhar a sua dor sem projetá-la, que entendiam que a luz real nasce quando se integra à sombra, não quando se nega. Sebastião não falava mais da sombra como conceito. Agora reconhecia-a nos olhares, nos gestos, nos tons. Aprendera a linguagem silenciosa da alma. Uma manhã recebeu uma mensagem de Tomás. Podemos falar? Hesitou. Mas aceitou. Encontraram-se num parque diferente. Tomás olhou-o com olhos cansados e pela primeira vez sem máscaras. Percebi o que fiz, não foi justo. Eu tinha inveja de ti. Não sabia que o que via em ti era o que me faltava em mim. Sebastião sentiu uma onda de compaixão, porque agora entendia, porque agora tinha ferramentas, porque agora sabia que nem todos os que ferem são conscientes do seu dano, mas também soube que o perdão não exige reconciliação. Ouviu-o, abraçou-o e seguiu o seu caminho. Não desde o ódio, desde a integridade. Nesse dia, ao chegar a casa, escreveu no seu diário: não se trata de nos afastarmos do perigo, mas de o reconhecermos sem medo. Quando sabes quem és, ninguém pode usar a tua sombra contra ti. O que acontece no nosso interior quando alguém próximo, como Tomás, começa a despertar em nós dúvidas sobre o nosso próprio valor? Como saber se esse desconforto silencioso é um aviso da nossa intuição ou simplesmente uma insegurança projetada? Estas perguntas não têm uma única resposta, mas no caso de Sebastião, resolveram-se quando deixou de justificar o mal-estar e começou a prestar-lhe atenção. Por que costumamos minimizar os sinais de desconforto emocional nas nossas relações? Será que tememos ficar sozinhos? Ou talvez nos custe aceitar que alguém que amamos também nos pode ferir? Carl Jung dizia que a sombra é aquilo que a pessoa não deseja ser. E quando não integramos essa parte de nós, projetamo-la, muitas vezes em quem mais nos importa. Tomás não era um inimigo, era um reflexo de uma parte de si mesmo que não trabalhara: a inveja, o temor ao fracasso, o ego ferido. E o que fez Sebastião que mudou o rumo da sua vida? Escutou. Escutou o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Decidiu deixar de se calar em nome da paz. Este é um passo imenso no processo terapêutico. Reconhecer que o silêncio prolongado perante o maltrato emocional é uma forma de abandono pessoal. Já te sentiste assim alguma vez? Calaste o que sentias para não perder alguém? Por que nos custa tanto identificar uma pessoa perigosa quando não levanta a voz nem lança ameaças explícitas? Porque a violência emocional muitas vezes se veste de humor, de sarcasmo, de conselhos disfarçados de crítica. Jung ensinou-nos que o sinal mais perigoso numa pessoa é a sua incapacidade de reconhecer a sua sombra. E quem não se conhece, fere desde os seus vazios. Em terapia, ensina-se a reconhecer padrões. Sebastião repetiu uma dinâmica de submissão emocional durante anos, até que viu o padrão com clareza. Cada vez que brilhava, alguém ao seu lado apagava a luz. Já te perguntaste quem à tua volta se alegra sinceramente pelos teus feitos? E quem, embora pareça bem, internamente compete contigo ou te diminui o valor? Que exercícios podemos aplicar desde casa para detetar este tipo de relações? Um dos mais eficazes é o diálogo interior escrito, como fez Sebastião no seu diário, Minhas Verdades. Consiste em anotar o que sentes cada vez que estás com uma pessoa. Sentes-te mais tu? Mais livre? Mais empoderado? Ou, pelo contrário, sentes-te mais confuso, mais pequeno, mais esgotado? Outro exercício é o mapa da energia emocional. Faz uma lista das pessoas com quem convives, trabalhas ou interages frequentemente. Ao lado de cada nome, anota como te sentes depois de as ver. Essa observação, mantida durante uma semana, revelará com clareza de onde nasce a tua paz e de onde se evapora. Por que Jung insistia tanto na integração da sombra? Porque uma pessoa que não se conhece é uma ameaça para si mesma e para os outros. E não porque seja malvada,
mas porque atua de forma automática, reativa, projetiva. Tomás não entendia a sua inveja. Não sabia que odiava em Sebastião o que não se atrevia a construir em si mesmo. E tu? Atrever-te-ias a perguntar hoje que partes de ti estás a negar? Que emoções escondes por trás da cortesia? A quem julgas constantemente e o que de ti estás a projetar nessa pessoa? Este tipo de perguntas não é para responder rápido, mas para meditar lentamente. A transformação interior não se logra com impulsos, mas com introspeção constante. Quando Sebastião decide colocar limites, não está a atacar. Está a proteger a sua integridade. Em terapia chamamos a isto autocuidado consciente. É o ato de honrar o que sentimos, embora o outro não goste. Tens hoje algum limite que precisas de colocar e não te atreveste? A compaixão com que Sebastião escuta Tomás no final da história é uma lição em si mesma. Nem todos conseguem fazê-lo. Mas quando o consegues, é porque já não precisas de lutar para te sentires válido. Já não reages, simplesmente escolhes. Porque a tua autoestima não depende da validação externa, mas do reconhecimento interno. E tu? Podes pensar numa situação onde, como Sebastião, conseguiste identificar uma dinâmica emocional danosa e tomar ação? Ou talvez ainda estejas na etapa onde tudo se sente confuso. Onde sabes que algo não está bem, mas não consegues pô-lo em palavras. Se é assim, este vídeo pode ser o primeiro passo da tua clareza. Jung afirmava que ninguém se ilumina negando a sua escuridão. Por isso este vídeo não busca apontar culpados, mas convidar-te a observar-te com mais honestidade. A olhar os teus vínculos desde o filtro do teu bem-estar emocional. A perguntar-te que lugar ocupas nas relações, o que nutre ou o que sabota, o que cura ou o que repete o aprendido. A história de Sebastião poderia ser a de qualquer um. Porque todos, em algum momento, convivemos com um sinal perigoso. E muitas vezes não nos outros, mas em nós. A diferença está em se escolhemos continuar a atuar desde a inconsciência ou dar o passo valente de olhar para dentro. Por isso, se este vídeo te fez refletir, proponho que nos comentários escrevas a frase: eu também escolho integrar a minha sombra e proteger a minha luz. Essa será a nossa sinal de compromisso, o nosso eco partilhado de cura. E tu? Que história precisas de reescrever para deixar de repetir o que te fere? Que parte da tua sombra estás pronto para olhar sem medo? Que relações te mostram, sem querer, o caminho até ti mesmo? Lembra-te, o perigo não está na escuridão, mas em negá-la. A vida começa a mudar quando decides olhar-te sem máscaras. E a partir desse momento, nenhum Tomás, nenhuma crítica disfarçada de carinho, nenhuma sombra alheia poderá roubar-te o teu valor. E se te dissesse que o mais perigoso de uma pessoa não é o que mostra, mas o que nega? Alguma vez te perguntaste quantas vezes alguém te feriu, não porque era malvado, mas porque simplesmente não se conhecia a si mesmo? Carl Jung deixou claro: o que não se torna consciente manifesta-se nas nossas vidas como destino. Então, quantas vezes sofreste pelo inconsciente de alguém mais? Estamos realmente a prestar atenção aos sinais que as pessoas nos mostram todos os dias? Quantas vezes sentimos um desconforto, uma alerta interna, mas a silenciamos em nome da cortesia, do vínculo, do medo de estarmos sós? Quantas vezes justificamos comportamentos danosos com frases como "seguro que não o fez com má intenção", enquanto a nossa autoestima se desgasta em silêncio? Se o sinal mais perigoso numa pessoa é a sua incapacidade de ver a sua própria sombra, quão perigoso é ignorar esse sinal? Quão dispostos estamos a permanecer ao lado de alguém que não quer olhar para dentro? Podemos construir relações sãs com pessoas que se recusam a questionar-se? E nós? Atreves-te a perguntar se tu mesmo poderia ser um sinal perigoso na vida de alguém mais? Estás disposto a observar com sinceridade se há partes de ti que ainda não quiseste integrar? Jung dizia que tudo o que irrita nos outros pode levar-nos a um maior entendimento de nós mesmos. Então, o que te incomoda? E o que revela de ti? Se hoje, graças a este conteúdo, reconheceste em alguém esse sinal perigoso, essa sombra projetada, essa máscara de bondade com palavras que ferem,
esse disfarce de proximidade com energias que drenam, então já estás um passo mais perto da tua própria luz. Porque ver o que não se via é o início da verdadeira liberdade emocional. Mas agora vem o mais importante. O que farás com o que descobriste? Voltarás a ignorá-lo? Ou tomarás responsabilidade pelos teus limites, as tuas emoções, o teu valor? Poderás continuar a chamar amizade ao que te rouba a paz. Poderás continuar a chamar amor ao que te faz sentir inseguro ou pequeno. E se fores tu quem projetou escuridão, terás a coragem de admiti-lo. Poderás olhar-te com compaixão e dizer: ainda tenho trabalho por fazer. Porque este canal não está para te julgar, mas para te acompanhar nesse processo de reconciliação contigo mesmo. Não és menos por teres sombras, és valente por te atreveres a olhá-las. Então, agora que sabes qual é o sinal mais perigoso segundo Carl Jung e como identificá-lo, deixo-te com estas perguntas para a tua reflexão final. Quem na tua vida te faz sentir que deves duvidar de ti mesmo? Que tipo de relações estás a construir desde a ferida e não desde a consciência? Que parte de ti silenciaste para manter vínculos que te quebram? Não respondas com pressa. Este é o teu momento. Respira. Reflete. Escreve nos comentários o que este vídeo te remexeu. Mas, sobretudo, deixa um sinal da tua própria transformação. E se este conteúdo te fez pensar, se te moveu algo dentro, convido-te a deixar nos comentários a frase: reconheço os sinais e protejo a minha paz. Isso dir-nos-á que chegaste até aqui, que estás a levar a sério o teu bem-estar e que escolheste finalmente cuidar-te com consciência. Obrigado por estares aqui, por olhares para dentro com valentia, por deixares que as ideias de Jung, a análise, a história e estas perguntas despertem algo profundo em ti. Lembra-te de que cada vídeo que partilhamos é uma chave, mas és tu quem decide se abrir a porta. Vemo-nos no próximo conteúdo de sabedoria da alma. Até lá, que a tua sombra não te assuste, que a tua luz não se apague e que a tua alma nunca deixe de se questionar.